Amigas e amigos, este é o canal do Xavier e eu sou o Xavier. Meus amigos, enquanto a guerra arrebenta lá na Europa e o mundo inteiro fica focalizado naquilo, inclusive aqui as pessoas aqui no Brasil, o governo vai passando a boiada, foi aprovado pela Câmara, agora vai para o Senado, o chamado PL do veneno, que é um projeto de lei que muda as regras sobre produção, comércio e uso dos chamados agrotóxicos no Brasil. Por, essa, por esse projeto de lei, segundo várias entidades no Brasil que lutam pela questão ambiental, pela questão de uma agricultura mais ecológica, menos envenenada, né? Essa PL, esse projeto de lei vem a fazer quase que um liberou geral dos venenos a serem utilizados na nossa agricultura e que vão parar no nosso corpo, né? No nosso sangue. Eu estou lendo aqui uma matéria em nota divulgada nesta segunda-feira, dia 14, quer dizer, hoje já é dia 16, quarta-feira, madrugada do dia 16, mas no dia 14, na segunda-feira, em carta enviada aos senadores, a Fundação Oswaldo Cruz chamou a atenção para os danos. Fundação Oswaldo Cruz chamou a atenção para os danos a serem causados pelo chamado PL do veneno, em caso de aprovação do texto pelo Senado. A medida foi aprovada pela Câmara no dia 9, quarta-feira da semana passada, e segue agora para apreciação dos senadores. Os integrantes do grupo de trabalho Agrotóxicos e Saúde da autarquia, ou seja, da Fundação Oswaldo Cruz, afirmam, entre outras coisas, que a proposta trará prejuízos para o ambiente e a saúde da população e danos irreparáveis aos processos de registro, monitoramento e controle de riscos e dos perigos dos agrotóxicos no Brasil. O Brasil já é um dos países que mais utiliza agrotóxicos. E com essa PL, né, vai ser, sei lá, né, vai ser hors concurso. Patrocinado pela bancada ruralista, o texto que tramita no Congresso Nacional, como projeto de lei, 6.299/2002, gerou protestos não só da oposição, mas também de diversos setores, como movimentos populares e organizações civis que atuam na defesa do meio ambiente. Eu li numa matéria passada que artistas liderados por Caetano Veloso estariam se mobilizando para tentar reverter no Senado a aprovação desse projeto de lei. O governo Bolsonaro, também na esteira dessas ações, quer dizer, isso é uma questão que está passando pelo Congresso, né? Não é do governo executivo, mas o governo executivo tem muito interesse nisso, até porque a bancada ruralista, chamada bancada ruralista, é uma bancada que apoia, um dos esteios do atual governo, né? O líder do governo na Câmara, por exemplo, é o Barros, né? Ele com certeza trabalhou na Câmara para aprovação desse projeto, com certeza, né? Gente, uma outra questão é a questão da eleição em outubro, né, das eleições em outubro. Muitas pessoas da esquerda acham que a coisa já está ganha, né? Existe essa sensação do já ganhou, mas não é assim, não é assim. O governo Bolsonaro tem a máquina na mão, né? Tem apoio amplo de setores conservadores da sociedade, tem o apoio dos evangélicos. A maior parte dos evangélicos está com ele ainda, né? O discurso do Bolsonaro, como é um discurso muito, muito pobre, ele atinge aquela parcela da população que tem uma deficiência de entendimento das coisas.
né? Que só entende coisas muito no preto no branco, ou é sim ou não, ou é isso ou é aquilo. Quando, na verdade, as coisas, os assuntos, as questões todas têm meandros, têm, né, muitos pontos dúbios. Não é assim, não é uma coisa maniqueísta. Mas o discurso do Bolsonaro, ele atinge muito essas classes mais, as classes mais populares. E utilizando a máquina, por exemplo, agora, o Bolsonaro já está antecipando, vai antecipar o pagamento do 13º. É uma notícia que está nos jornais. Né? Notícia que está nos jornais aqui no Brasil. Olha, nós estamos no mês de março. Né? O pagamento do 13º geralmente é feito no meio do ano. Eu não sei para quando ele está querendo antecipar esse pagamento no 13º, mas vou até procurar aqui para ver se eu vejo quando é que ele quer, quando é que ele está prevendo isso. Mas, de qualquer maneira, essas medidas eleitoreiras, como, por exemplo, agora o embate, de novo, né, do Bolsonaro com a Petrobras. Ele, muito espertamente, quando os preços da gasolina subiram nos meses atrás, ele colocou a culpa nos governadores, que era o imposto cobrado pelos estados. Olha, aqui eu estou lendo aqui a matéria agora, no Valor Invest. O governo vai antecipar 13º do INSS 2022. Deixa eu ver para quando aqui, gente. Deixa eu ver a matéria para quando é que ele vai antecipar. E vai liberar novo saque do Fundo de Garantia de até R$1.000. Medidas fazem parte de um pacote de estímulo à economia. O governo federal vai anunciar até quinta, dia 17, um novo pacote de estímulo à economia que inclui a antecipação do 13º dos aposentados e pensionistas do INSS e o novo saque do Fundo de Garantia de até R$1.000. Com a antecipação da gratificação natalina, de mais de 36 milhões de aposentados e pensionistas, o governo prevê injetar 56 bilhões na economia. Mas aqui não diz exatamente quando é que para quando é que será essa antecipação. O calendário do 13º, a antecipação das pessoas vai ser paga a partir de abril. A partir de abril. 13º de 2022. 13º que é um salário que é pago geralmente no fim do ano, às vezes uma parcela, a metade, no meio do ano, junho, julho, né? E a segunda metade em dezembro. O governo quer antecipar agora e está dizendo que é um pacote para estimular a economia. É engraçado como o governo agora está tomando medidas assim, né, um ano eleitoral, tão antecipadamente. Na época da pandemia, o governo do senhor Bolsonaro postergou tanto medidas que eram cobradas, né, pela sociedade, por setores importantes da sociedade, e que pediam ajuda para a população que estava sem emprego por causa da paralisação ocasionada pela pandemia. E o governo protelou muito, né? Fez de tudo para reduzir o valor a ser pago de ajuda para as pessoas, né? Que havia proposta de ser pago R$1.200, e o governo propunha 200, aí 400, até que chegaram num valor de 600, mesmo assim, porque o Congresso fez esse aumento, porque o governo mesmo queria pagar bem menos. Então, o governo Bolsonaro, ele vai usar fortemente a máquina e todo o poder econômico que o governo tem para poder criar uma boa imagem junto à população em geral e tentar com isso reverter o quadro que hoje, o quadro eleitoral que hoje apresenta o Lula ganhando no primeiro turno ou no segundo turno, né? Bolsonaro perdendo. Então o Bolsonaro vai jogar todas as suas fichas. É bom que a gente aqui fique bem alerta para isso. Vejam vocês que, por exemplo, com relação à questão da guerra na Ucrânia, muitos que defendem a guerra, como por exemplo
mídia em geral da Europa, né? Agora já começam a colocar notícias assim que colocam um certo questionamento sobre como as coisas vão ficar na área da economia, né? E na área da qualidade de vida do povo, das pessoas, das populações dos países, por causa da guerra e por causa das sanções que estão sendo implementadas contra a Rússia, né, que vão causar muito prejuízo na Europa. Então, por exemplo, estou lendo uma matéria aqui do jornal Público de Portugal, que é um defensor, o jornal, né, é um defensor, forte defensor das atitudes agressivas da OTAN contra a Rússia, faz uma demonização da Rússia, do Putin, etc. Mas aqui está colocando uma matéria que Chipre, né, o país Chipre, que é chamado de Moscovo, como os portugueses chamam a cidade de Moscou, os brasileiros chamamos de Moscou, né? Então a matéria, a manchete é Chipre, a Moscovo do Mediterrâneo, prepara-se para tempos difíceis. Então a matéria descreve aqui que o país Moscovo, perdão, o país Chipre, que é a metade de uma ilha, já que a outra parte foi anexada praticamente pela Turquia, foi tomada pela Turquia na década de 70. Então o Chipre, um pequeno país ali no Mediterrâneo, vive basicamente turismo, né? Tem uma parte da sua economia turismo. E a maior parte desses turistas, ou uma parcela significativa deles, são russos. Russos e até ucranianos, mas principalmente os russos. E com a guerra e com o bloqueio aéreo, os russos não vão poder ir mais para lá. Então, eles estão agora saindo do inverno lá na Europa, né? A gente está saindo do verão, eles estão saindo do inverno. Então, para nós aqui, vai vir o outono, para eles vai vir a primavera. Então, as temperaturas vão começar a aumentar, vai começando a ficar mais quente, e as regiões como Chipre é uma ilha, fica no mar Mediterrâneo, é um lugar belíssimo, com o aumento da temperatura e com calor, com a chegada aproximando-se do verão, o turismo bomba lá, né? Mas só que vai bombar muito menos, porque sem os turistas russos eles vão ter problemas. Uma parcela dos turistas que vão muito para lá também são ingleses, só que a Inglaterra também vai passar por dificuldades financeiras, com certeza toda a Europa vai passar, todo mundo vai passar, a menos que essas sanções sejam revertidas. As sanções são muito violentas. A Rússia não é o Iraque, a Rússia não é o Afeganistão, a Rússia não é o Irã. Muito se fala, a economia da Rússia ela é pequena comparada com outros países que são muito maiores, né, como os Estados Unidos, a China, né, o próprio Japão, a Alemanha. Até se você... Não, o Brasil hoje não, porque o Brasil está de ladeira abaixo, gente. O Brasil, que chegou à 6ª economia do mundo, hoje em dia está abaixo da 10ª. A Rússia está entre os 10. Então, é uma das 10 maiores economias do mundo, né? A população da Rússia não tem o tamanho do Brasil, mas são 100 e tantos milhões de pessoas. Fora que a área de influência da Rússia é muito grande. Então, por exemplo, quando você faz alguma sanção à Rússia, né, você também deve fazer os seus aliados mais próximos. Então, também vai fazer a Bielorrússia, que também tem mais alguns milhões de pessoas. A Ucrânia, se a guerra do jeito que vai continuar, não sei, parece que a Rússia vai acabar tomando a Ucrânia toda, ou a maior parte dela, né? Então, uma parcela também significativa dessa população também você tem que contar como russa, né? Fora outros países que fazem fronteira com a Rússia, que são de grande influência da Rússia, e as sanções acabam pegando esses países todos. Então, empresas americanas que estão saindo lá da Rússia, em nome de questões que eles dizem que são éticas, nada de éticas, eles vão se arrepender piamente, em curto espaço de tempo. O McDonald's está fechando as suas lojas lá. Ora, o McDonald's fechando as lojas na Rússia vão perder muitos milhões, e todas as empresas que vão perder lá. A Rússia é um país grande, volto a dizer, né? Os negócios de comércio que é feito em países europeus, né? E a Rússia é muito grande, muitos países vão sofrer muito, né?
E esse sofrimento e esse desequilíbrio nas finanças, essa imprevisibilidade como as coisas vão ser no futuro próximo, tudo isso vai levando a um estado de coisas que a gente pode chegar numa estagflação aí no mundo inteiro, né? Que é a inflação com estagnação da economia, né? Com desemprego, quer dizer, uma inflação que não vai ser gerada por demanda, né? Não é porque as pessoas estão consumindo e comprando mais, simplesmente porque não há produtos, né? Os produtos não chegam, há uma diminuição da oferta de produtos, como por exemplo o trigo, né? E cereais em geral, que a Rússia e a Ucrânia produzem muito, e são essenciais na alimentação, né, das pessoas, e gás e petróleo, outras coisas essenciais. Então, gente, aqui no Brasil, o governo Bolsonaro, né, com essa questão do petróleo e tal, ele agora faz acusações. A Petrobras não tem mais como acusar os governadores, então ele acusa a Petrobras, ele já está ameaçando lá trocar o presidente da Petrobras, que é um general colocado por ele, inclusive, lá, né? Um general que trabalhou, inclusive, no governo anterior, no governo do Temer. Mas esse general está resistindo, não vai pedir demissão. Estou querendo que ele peça demissão, porque aí o governo fica, né, mais confortável, ele pede demissão, o governo vai e coloca uma outra pessoa, né? Porque o governo agora quer que a Petrobras não faça os aumentos da gasolina que a Petrobras atualmente faz seguindo o mercado internacional. E essa política da Petrobras é uma política que foi implementada pelo governo Temer e seguida pelo governo Bolsonaro. O próprio governo Bolsonaro está seguindo essa política, porque no governo Lula e Dilma não era assim. Não era assim. Bom, mas voltando lá, Bolsonaro tem a máquina na mão, Bolsonaro tem ainda muita gente apoiando ele, né? Vai tomar muitas medidas populistas para enganar as pessoas, né? Assim como na Europa os governos lá tomaram medidas para enganar as pessoas, essas palavras, discursos, né? de democracia, de liberdade, de ser europeu, né? Tudo para dar liberdade à Ucrânia de entrar para a OTAN. E isso tudo vai gerar muita tristeza na Europa. E o que pode causar uma tristeza muito grande no Brasil é a continuação do governo Bolsonaro. Portanto, gente, a gente tem que eleger Lula no primeiro turno. Lula no primeiro turno. Porque a direitona aí também está querendo colocar outros, né? Tentaram o Sérgio Moro, ele não emplacou. Agora estão querendo trazer o tal do Leite de novo, né? O governador do Rio Grande do Sul. Tentar de novo ver se coloca ele aí numa geringonça qualquer e lança ele de novo, né? Eles vão tentar todas as cartadas que tiverem aí. Mas é isso. Vamos ver o que o futuro nos aguarda. Um abraço, gente.